a cidadania e o ordenamento jurídico, promover a participação da sociedade civil na formulação do seu plano anual de atuação por meio de conferências abertas à participação de todas as pessoas. Sétimo, implantar a ouvidoria independente com representação do Conselho Superior como mecanismo de controle e participação da sociedade civil na gestão da instituição e estabelecer critérios no concurso de ingresso ao treinamento de defensores públicos, realizando do estágio durante o seu processo confirmatório, garantindo uma seleção de profissionais vocacionados para o atendimento e qualificados para as pessoas carentes, ter uma autonomia administrativa com uma eleição de defensor público geral para o mandato por tempo determinado, ter autonomia orçamentária e financeira, utilizando os recursos do FAT. Essas características estão presentes no anteprojeto que foi inicialmente elaborado pelos sindicatos procuradores do Estado das Autarquias e fundações da Universidade Pública de São Paulo, posteriormente discutido e aprimorado por diversas entidades da sociedade civil organizada, em debates promovidos pelo CONDEP, Conselho de Defesa da Pessoa Humana, Comissão Teodoro Vilela. Solicitamos, através dele, a divulgação máxima. Para esse ato, nós temos várias entidades que se esforçaram e lutaram para que esse ato hoje acontecesse, que participaram de forma ativa dentro dessa organização. É necessário lembrar que também estão presentes nessas atividades não só o Centro Acadêmico 11 de Agosto, mas também a Falapeira Organização de Mulheres Negras, Centro de Direitos Humanos do Sapopemba. Subscreveram esse documento mais de 300 entidades de todo o país, desde as parteiras do Acre até a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Isso é um marco muito importante para todos nós, porque nós sabemos melhor do que ninguém quem são os carentes de justiça, quem foram os injustiçados desse país. E principalmente não podemos deixar de falar em São Paulo de Piratininga, essa São Paulo, que foi um dos estados que mais cresceu, mas cresceu através de justiças sociais, com a dizimação total da população indígena. E hoje nós vemos que essa mesma população que faz parte dessa cidade, que constrói dia a dia esse país, está jogada nos campos, nas favelas, nos quartos de cozinha, com banheiros de lá de fora, esperando mais uma enchente para levar aquela dificuldade que ele conseguiu ter e ser levado através desses casos. Por isso, nós estamos aqui presentes hoje, não só que esse ato ele não termina aqui, isso é o início de uma grande jornada, e uma jornada que depende de todos vocês que se deslocaram dos seus lugares, dos seus bairros mais distantes, do dia que não tem ônibus nessa cidade, mas vocês vieram com essa coragem. Essa defensoria é nossa, é de vocês, porque somos nós que construímos esse país. Se todo o poder emana do povo, nós somos o povo, nós somos esse poder. Obrigado. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Vitor Maximiliano, presidente do Sindicato dos Procuradores do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Aqui já foi relatado que há algum tempo o Sindicato dos Procuradores do Estado, das autarquias, fundações e universidades públicas do Estado de São Paulo, que eu tenho a honra de presidir, passou a elaborar, através de uma comissão constituída por vários procuradores, um anteprojeto que nós queremos oferecer à comissão oficial, que no âmbito da PGE está elaborando um anteprojeto que deverá ser encaminhado ao governador do Estado. E esse trabalho foi iniciado no Sindiproeste, desde desde o início deste ano, passou a contar com a contribuição de várias entidades representativas da sociedade paulista. O ponto culminante foi a elaboração da redação final desse anteprojeto. A partir do momento que chegamos a várias disposições que, a nosso ver, são disposições imprescindíveis para a instituição da Defensoria Pública em São Paulo, são os 10 pontos que constam desse documento que cada um de vocês
cada um dos senhores, cada uma das senhoras encontraram os seus assentos quando aqui chegaram. Esses pontos estão lançados em um manifesto que hoje conta com a assinatura, com o apoio de mais de 340 entidades, não só de São Paulo, como também entidades nacionais. E como nós sabemos que a Procuradoria-Geral do Estado, hoje, reconhecendo a necessidade da Defensoria Pública, e hoje o comando da instituição, pela primeira vez, reconhece a necessidade de que em São Paulo haja Defensoria Pública. Nós, formalmente, eu convido o doutor Antônio Marfesoli, que é o secretário-geral do Sindiproeste, a fazer a entrega oficial desse anteprojeto ao senhor Procurador-Geral do Estado, Nivaldo Gonçalves. Nós queremos que esta contribuição, fruto do trabalho, insisto, de um grupo aguerrido de procuradores e com a contribuição enorme de várias entidades, que esse trabalho, doutor Nivaldo, sirva de subsídio, e nós temos certeza que servirá, nós temos certeza que o resultado final do grupo oficial criado por Vossa Excelência culminará um projeto, será enviado à Assembleia com os 10 pontos garantidos e com muitos avanços, porque esse será o avanço da população de São Paulo. Muito obrigado. Gostaríamos de anunciar que já está com fundo à mesa o deputado Milton Flávio. É deputado estadual e líder do PSDB na Assembleia Legislativa. Gostaríamos de passar a palavra para o Dr. José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça. Saúdo os representantes do Centro Acadêmico Conselho Augusto e todas as autoridades e pessoas, cidadãos que integram esta plateia. Eu gostaria de dizer que hoje, pessoalmente, me sinto muito emocionado, porque estou sentindo acordar um sonho que nutri durante todo o tempo em que fui secretário da Justiça de São Paulo, durante 3 anos e 3 meses no governo Montoro, quando saí frustrado por não poder ver instalada a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós ainda não tínhamos a Constituição impondo esse dever, mas esse dever antecede a Constituição porque é um dever de consciência cidadã. Criamos o Fundo de Assistência Judiciária para suprir as deficiências do Estado em dar assistência aos cidadãos menos favorecidos. Mas isso não é solução integral. Isso continuará a existir enquanto necessário. Mas é fundamental que se compreenda que o defensor público, para a celebração da justiça, é tão importante quanto o juiz e o promotor. Há necessidade realmente para o equilíbrio da justiça que o defensor público seja o porta-voz daquele que não tem voz, que ele represente e encarne a cidadania e faça com que as pessoas se sintam promovidas a poder ser defendidas perante a justiça. Já todos os preconceitos que existem, já toda a situação que impede o acesso social dessas pessoas, tudo isso prejudica ainda mais a acesso à justiça. Quero ressaltar o trabalho extraordinário que é feito por muitos procuradores da assistência judiciária. Acompanhei isso de perto, mas
É preciso dar grandeza à própria Procuradoria-Geral do Estado, que tem uma grande missão, e que é uma missão completamente diferente daquela que se quer destinar à Defensoria. Não imagina, senhor Procurador-Geral do Estado, com que alegria eu o vejo aqui, porque isso é inédito na história de São Paulo. O Procurador-Geral do Estado que vem participar com São Paulo do lançamento da campanha para a criação da Defensoria. Isso é realmente um marco. E, segundo eu sinto, é um sinal de coragem pessoal de Vossa Excelência. Meus amigos, eu aqui falo também em nome de uma instituição que existe por ideia de Márcio Tomás Barros, para dar um testemunho da advocacia criminal. São escritórios, um punhado de advogados que procuram transmitir aquilo que aprenderam pela vida inteira, já quando os seus escritórios e suas carreiras estão alcançando o limite, ou então já um declínio, mas quando tem toda uma experiência a transmitir e se põe a defender os pobres, que é o Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, do qual faz parte, e que foi idealizado por Márcio Tomás Barros, que lhe pediu que ele representasse, porque é na realidade o contato com essa pobreza, que aliás foi assim que nós começamos, como advogados, todos os advogados criminais, é um contato com essa miséria, com essa pobreza e com essa sede de justiça que cada vez mais nós tomamos consciência da necessidade da criação da Defensoria Pública. Portanto, se a sociedade de São Paulo quer pensar nesse movimento extraordinário, que está fazendo com que a sociedade civil volte a viver os seus grandes dias de resistência democrática, eu diria que nesta noite São Paulo vive um grande momento. E, portanto, eu queria cumprimentar especialmente o Centro Acadêmico São Augusto, quando a minha querida faculdade abre o seu salão nobre para viver a promessa de dar espaço ao cidadão pobre no acesso a isso. Gostaria de passar agora a palavra ao professor, sempre muito bem-vindo a essa casa, Dalmo Dall'Anima. Caros amigos e companheiros, quero dizer também da minha imensa alegria por estar participando hoje aqui neste ambiente diverso deste ato, que eu diria que nós podemos denominar como um ato pela paz. E, na verdade, me lembro agora a frase belíssima, grande Papa João 23, justiça é o novo nome da paz. E o ato em que nós estamos participando escreve exatamente aqueles que se desenvolvem em busca de justiça. E nós não iremos, evidentemente, exagerar o significado da criação da Defensoria Pública, dizendo que com ela serão eliminadas todas as injustiças. E, infelizmente, são muitas as injustiças históricas, injustiças que foram tremendamente agravadas nos últimos anos pela política econômica adotada pelo governo e pela absoluta ausência de política social. E nós estamos aqui, o povo reunido, e reunido, felizmente, com a presença de autoridades do governo federal, estadual e municipal, também autoridades religiosas, militantes de movimentos humanos,
pessoas que têm vinculação com diferentes partidos políticos. É o movimento ecumênico, no sentido próprio da expressão, o movimento ecumênico pela paz. E, na verdade, esse movimento deve ser considerado parte de um movimento mais amplo em busca da justiça. Ele, de fato, não se justifica, não há qualquer justificativo para que haja tanta miséria, tanta marginalização no Brasil, tanta miséria, tanta marginalização na cidade mais rica do país, no estado mais rico do país. Mas, na verdade, essa marginalização existe, tem crescido nos últimos anos, e, sem nenhum exagero, eu acho que aí é que está a raiz da violência. Eu me lembro que, há anos, algumas décadas, logo depois da aprovação da Constituição de 88, eu, presidente da Comissão de Justiça e Paz, eu andava por aí fazendo a pregação pela justiça e pela paz. Fui falar de uma favela que existia aqui no bairro Santa Catarina, do lado do aeroporto, e muito entusiasmado, porque nós tínhamos conseguido fazer uma bela Constituição. Eu falei a respeito dos direitos fundamentais, direitos importantíssimos, que estão lá registrados na Constituição. Quando eu terminei a minha fala, uma mulher pediu dizer alguma coisa, levantou a mão e me deram a palavra, e ela me disse isso. Tudo isso que o doutor falou aí é muito bonito, mas não é para nós. E vocês imaginem, eu, professor de direito, advogado, acreditando no direito, ouvindo uma denúncia desse tipo. Uma denúncia que era realmente uma cobrança. E pior de tudo, sabendo que ela dizia a verdade. Direitos dos bonitos, não era para eles. E, desde então, mais ainda do que antes, sem nunca esquecer dessa cobrança, tem procurado me empenhar no sentido de fazer com que o maior número possível de pessoas conheçam os seus direitos e tenha acesso a eles. Que esses direitos saiam do papel e se convertam em realidade. E nessas minhas andanças, na minha experiência já longa de advogado, eu tive muitas vezes oportunidades de ouvir queixos, de conhecer realidades e identificar a precariedade do apoio jurídico à população pobre. Eu sei que há muitos anos existe no estado de São Paulo a Procuradoria de Assistência Judiciária. Aqui, e tive um pouco desse meu querido amigo companheiro, Zé Carlos Dias, eu verifiquei nos últimos anos que a Procuradoria melhorou muito. Essa Procuradoria de Assistência Judiciária. Porque realmente, os que estão jovens há mais tempo estão de se lembrar disso, a Procuradoria de Assistência Judiciária sempre foi conhecida como a prima pobre da Procuradoria do Estado. Eu me lembro de ter feito uma cobrança com uma amiga, procuradora-geral, porque a Procuradoria publicava um boletim com elogios, com resultados dos trabalhos da Procuradoria, e havia enormes elogios à Procuradoria Fiscal, porque ela que arrecadava. Nenhuma palavra sobre a Procuradoria de Assistência Judiciária. Era o contrário. Alguma coisa que se mantenha porque era preciso manter pelo menos a fachada. Quando se foi fazer, os procuradores disseram que a Procuradoria funcionava como que uma geladeira, um lugar de castigo. Eram os procuradores que
qualquer razão, ou não agradava, ou então uns poucos heróis que queriam ir para lá, é que iam para a Procuradoria. Tinha muito poucos recursos. E que, entre outras coisas, e esse é um aspecto que eu quero ressaltar, que a minha experiência me diz que é muito importante, é que a Procuradoria era de assistência judiciária. Ela não dava consultas, ela não dava orientação, ela não ajudava as pessoas a conhecerem os seus direitos e a lutarem por eles. Era bom que houvesse a Procuradoria, mas era muito bom. Ultimamente, eu tenho esse testemunho direto, especialmente através de alguns antigos alunos e antigas alunas, a Procuradoria de Assistência Judiciária melhorou muito. Mas era ainda muito deficiente em função das grandes necessidades da nossa população pobre. E realmente há muito a ser feito e a Procuradoria de Assistência Judiciária poderá fazer muito. Quero brevemente relatar a pequena experiência que eu tive na prefeitura quando tive a honra de ser secretário de Negócios Jurídicos da prefeita Cristina. E conhecendo essa realidade, sabendo quanta gente não tinha conhecimento dos seus direitos, tendo ainda acesso a eles, eu propus, prefeita, que enviasse à Câmara